O silêncio pesado caiu sobre a boutique assim que ela cruzou a porta de vidro. Clarice sentiu todos os olhos grudados nela, enquanto 3 vendedoras paravam o que faziam para observá-la de cima a baixo. A mulher de pele negra, cabelos crespos presos num coque simples, vestia calça jeans desbotada e uma blusa de algodão amarrotada. Seus tênis brancos estavam empoeirados. Tem certeza que entrou na loja certa? A voz fria veio do fundo da loja, carregada de veneno. O que nenhuma delas sabia era que aquela decisão de menosprezá-la custaria muito mais do que imaginavam. A boutique Elite Moda ocupava um dos endereços mais nobres da avenida. Vitrines impecáveis, perfume importado no ar, bolsas italianas em prateleiras iluminadas. Tudo ali gritava exclusividade. Clarice havia passado o dia inteiro em reuniões externas com fornecedores. Ela não ligava para aparências quando estava trabalhando. Mas agora, no final da tarde, decidiu fazer algo que fazia raramente: uma visita surpresa a uma de suas próprias lojas. Clarice Rodrigues era a fundadora e proprietária da rede Elite Moda. 12 lojas espalhadas pela cidade. Um império construído com suor e uma visão clara. Oferecer moda de qualidade com atendimento impecável. Mas ela nunca esqueceu de onde veio. Filha de empregada doméstica, criada na periferia, conhecia bem a dor de ser invisível. Por isso deixou uma regra clara: respeito acima de tudo. Não importa como o cliente se veste. Todos merecem dignidade. Clarice caminhou entre as araras de roupas, tocou num vestido de seda azul marinho, verificou a costura. Era da nova coleção. Bonito, bem executado. As 3 vendedoras se agruparam perto do balcão, cochichando entre si. Não se aproximaram para oferecer ajuda. Apenas observavam, lançando olhares furtivos e risinhos abafados. Cristina Vasconcelos era a líder daquele grupo. 3 anos na Elite Moda, se considerava a melhor vendedora da loja. Bonita, bem vestida, impecável. Mas tinha um defeito que não reconhecia: arrogância. Para Cristina, atender bem significava atender quem tinha dinheiro. O resto era perda de tempo. Ela olhou para Clarice mais uma vez, avaliando cada detalhe. A roupa simples, os sapatos gastos. Revirou os olhos. Clarice fingiu não perceber. Continuou observando as roupas, agora examinando uma prateleira de blusas. Pegou uma peça branca, virou a etiqueta, verificou o preço. Tudo dentro do padrão estabelecido. Ela colocou a blusa de volta e caminhou em direção a uma seção de casacos. Foi então que Cristina se aproximou. Seus saltos altos batiam no piso de mármore com um ritmo deliberadamente alto, como se quisesse anunciar sua chegada. Ela parou a poucos passos de Clarice, cruzou os braços e forçou um sorriso sem calor. "Posso ajudar em alguma coisa?" perguntou, com um tom que claramente dizia o oposto. Clarice ergueu os olhos e sorriu educadamente. "Sim, obrigada. Estou dando uma olhada nas peças. Gostaria de ver alguns casacos, por favor." Cristina soltou uma risadinha curta, quase imperceptível, mas carregada de escárnio. "Casacos?" repetiu, como se a palavra fosse engraçada. "Você sabe que aqui as peças são um pouco..." Ela fez uma pausa dramática. Investimento, né? Não são preços populares." O insulto estava embrulhado em palavras educadas, mas a mensagem era clara. "Você não pode pagar por nada aqui." Clarice respirou fundo. Sentiu a velha sensação subindo pelo peito. Aquela mistura de raiva, humilhação e tristeza que ela conhecia tão bem. Mas manteve a calma, manteve o sorriso. "Entendo, ainda assim gostaria de ver os casacos." Cristina suspirou de forma teatral e apontou vagamente para uma arara no canto da loja. "Estão ali, pode olhar à vontade." E virou as costas, voltando para o balcão onde as outras vendedoras esperavam. As 3 começaram a cochichar novamente, agora sem nenhum pudor. Risadinhas ecoavam pelo salão silencioso. Clarice caminhou até a arara indicada. Os casacos eram lindos. Pegou um na cor caramelo, vestiu, olhou-se no espelho. Servia perfeitamente. "Com licença."
chamou Clarice. Vocês têm esse modelo em outras cores? Cristina nem se virou. Só o que está na arara. Uma das outras vendedoras cochichou algo no ouvido de Cristina. As duas riram alto. Cristina pegou o celular e discretamente apontou na direção de Clarice, como se estivesse tirando uma foto. Clarice viu o movimento pelo reflexo do espelho. Sentiu o coração apertar. Não era a primeira vez que passava por isso, mas dói toda vez. Ela tirou o casaco, colocou de volta e caminhou até o balcão. Preciso falar com o gerente, por favor. Cristina arqueou uma sobrancelha. O gerente está ocupado. Algum problema? Sim, gostaria de fazer uma reclamação sobre o atendimento. As três trocaram olhares. Cristina sorriu de canto. Olha, querida, disse ela num tom condescendente e infantilizador. Sei que você deve estar frustrada por não encontrar nada no seu orçamento, mas aqui é uma loja de grife. Talvez você fique mais confortável nas lojas do centro. Lá tem opções mais acessíveis. A morena completou. E lá você não precisa se preocupar com constrangimentos. Clarice sentiu o sangue ferver, mas manteve as mãos firmes. Então vocês não vão chamar o gerente? Cristina deu de ombros. Não tem necessidade. Acho que está tudo esclarecido, não está? As outras riram. Uma delas começou a digitar no celular, provavelmente enviando a foto para zombar dela. Foi nesse momento que algo mudou no olhar de Clarice. Ela assentiu lentamente. Entendo. Obrigada. E saiu da loja. Cristina virou-se para as colegas e as três explodiram em gargalhadas. Você viu a cara dela? Disse a morena. Gente como ela nem deveria entrar aqui, comentou Cristina. A gente podia estar atendendo clientes de verdade. O que nenhuma das três sabia era que Clarice não havia ido embora de verdade. Do lado de fora, ela pegou o celular. Seus dedos voaram pela tela enquanto digitava uma mensagem. Uma mensagem que mudaria tudo. Dentro da boutique, as vendedoras continuavam rindo, completamente alheias ao que estava prestes a acontecer. A tempestade estava apenas começando. 20 minutos depois, Cristina e as colegas ainda riam, relembrando cada detalhe da humilhação. Eu ainda não acredito que ela teve coragem de pedir casacos, disse a morena Juliana, limpando uma lágrima de tanto rir. Casacos de R$3.000. Ela mal tinha sapato decente. Amanda, a terceira vendedora, balançou a cabeça enquanto organizava bolsas na vitrine. O pior é que essas pessoas não entendem o recado. A gente já olha de um jeito, já dá a entender que não é o lugar delas, mas elas insistem. Cristina estava apoiada no balcão, rolando o Instagram. Sabe o que eu acho? Gente assim assiste muita novela. Acha que vai entrar numa loja de grife e ser tratada como celebridade. Precisa entender o lugar dela. Juliana pegou o celular e abriu um grupo de mensagens com vendedoras de outras lojas da região. Estou mandando a foto dela no grupo. As meninas vão morrer de rir. Amanda hesitou. Orra o rosto, vai que dá problema. Relaxa, disse Juliana digitando rapidamente. Ninguém vai saber quem é. E mesmo que descubram, o que ela vai fazer? Processar? Todo mundo tira foto em loja. Cristina deu de ombros. Deixa ela tentar. A gente só estava fazendo o nosso trabalho. Se ela se sentiu ofendida, problema dela. Aqui é boutique de luxo, não assistência social. As três riram alto. O som ecoava pela loja vazia. Era terça-feira à tarde, horário fraco, poucos clientes no shopping. A porta se abriu. Uma cliente elegante entrou. Mulher na casa dos 50 anos, bolsa de marca no braço, cabelos loiros perfeitamente escovados. Usava vestido midi azul claro e sapatos de salto alto. Seu perfume caro chegou antes dela. Imediatamente, as três vendedoras mudaram de postura. Sorrisos largos, postura ereta, atenção total. Boa tarde, disse Cristina com entusiasmo genuíno, largando o celular. Seja muito bem-vinda à Elite Moda. Posso ajudá-la em alguma coisa? A diferença era brutal. Clarice havia sido ignorada, desprezada, humilhada. Aquela mulher estava sendo recebida como realeza.
Estou procurando um vestido para um casamento, disse a cliente olhando ao redor. Claro, temos peças lindíssimas da nova coleção, respondeu Cristina, já guiando a mulher até uma arara específica. Qual é a ocasião exatamente? Casamento de dia ou de noite? Enquanto Cristina atendia a cliente com toda a dedicação, Juliana e Amanda voltaram ao balcão. Juliana pegou o celular novamente e mostrou a tela para Amanda. Olha as respostas no grupo, sussurrou, rindo baixinho. A Patrícia da loja do Leblon disse que já expulsou 3 assim só essa semana. Amanda leu as mensagens e riu junto. A gente devia fazer uma lista. Tipo, se a pessoa for expulsa de uma loja, a gente avisa as outras para ficarem de olho. Isso seria perfeito, concordou Juliana. Economizava nosso tempo. Elas não perceberam que a cliente que Cristina atendia havia se afastado um pouco e agora olhava na direção delas com uma expressão de desaprovação. A mulher claramente havia escutado parte da conversa. Ela franziu a testa, mas não disse nada. Apenas voltou sua atenção para os vestidos. Cristina, alheia a tudo, continuava seu atendimento impecável. Esse aqui é pura seda italiana, explicava, segurando um vestido longo verde esmeralda. Caimento